né? O teu kit, por exemplo, ajuda estudantes que não teriam acesso à programação, à mecatrônica, a começarem a ter um contato com esse mundo. Como é que a sociedade pode olhar para a educação de uma forma diferente? Porque se a gente olhar uma sala de aula 300 anos atrás e hoje, ela basicamente não mudou muita coisa. Tem uma lousa digital, mas o professor continua indo lá escrevendo na lousa. Né? A gente tinha antigamente a figura da projeção lá, mudou para o slide, mas continua o mesmo princípio. Como é que você pensa, como é que você entende que a educação pode ser reinventada? Legal. Eu acho que tem muitos assuntos em um assunto só. Sim. Né? Eu acho que tem uma diferença enorme se a gente está falando para as pessoas, né, enquanto executivos, enquanto pessoa mesmo. Tem uma diferença grande se a gente está falando de empresas, né? A gente vê as empresas hoje estão investindo bilhões em upskill, reskill, né, em formação de novos profissionais e tudo mais. Tem uma outra frente que a gente pode discutir, que é a frente de país, como é que um país como o Brasil revoluciona a educação, e aí nós estamos falando mais de escola pública do que privada, né? Privada é 10, 20% dessa história. Então acho que tem muitas frentes diferentes que a gente pode falar. Vou começar por uma, depois vocês me cutucam para falar de outras. Se a gente está falando das pessoas que estão escutando a gente, acho que passa por isso que você falou, né? Lifelong learning, ou seja, entender que aprender vai muito além dos cursos formais, né? Cursos formais são relevantes? São. Mas não é só curso formal. Você pode aprender numa viagem, pode aprender no YouTube, você pode aprender lendo um livro, né? Tem esse conceito de que você tem que estar sempre aprendendo, porque se as coisas estão mudando muito rápido, você tem que se adaptar. Tem até a famosa hora bar. Assim, você tem a teoria do 70-20-10, né? 70% você aprende fazendo, 20% você aprende com feedback e a escola de outras pessoas, seja um líder, um chefe, um par teu que você se inspire e tudo mais, e 10% na educação mais formal. Independente das teorias, das regras, é entender que você vai estar sempre evoluindo e aprendendo. Fazendo um gancho com o começo do teu discurso, quando a gente fala de seja Google, seja IA, é entender que hoje muitos de nós usamos tecnologia como usuário. E isso não é o que a gente está falando. A gente tem que estar falando de como é que você usa essa tecnologia para realmente criar algo novo. Seja melhorar sua produtividade, seja criar uma startup, seja criar de alguma maneira, automatizar alguma coisa que você faz, não importa, entendeu? Como é que você realmente entende a tecnologia para usá-la, entendeu? Para fazer algo a mais. Né? Então, isso eu acho que é um entendimento importante. Educação, quando a gente vai para escolas, é muito mais complicado, mas já está acontecendo. Né? Então, por exemplo, eu sou um dos pioneiros do movimento Maker no Brasil. Estou, sei lá, há 15 anos falando disso. As escolas já estão implementando isso, pelo menos as escolas privadas já estão implementando isso. As escolas públicas, você já começa a ver em muitas cidades essa discussão começar a entrar. É na velocidade que deveria? Não. É na velocidade que eu gostaria? Não. Né? É muito mais complicado, porque você tem questão de legislação, de verba, de burocracia, enfim. Né? Então acho que o nosso papel, e aí volta a juntar com aquela questão de que eu falei de que nós somos responsáveis, né? Você que é gestor de uma empresa, você que é diretor de uma empresa responsável, porque se a gente for olhar para um país como o Brasil, imagine que hoje... Que dia é hoje? 13 de novembro de 2023. Imagine que hoje, por uma magia, o nosso governo passe a investir em educação como deveria. Na tua cabeça. Putz, você está fazendo perfeito. Quanto tempo a gente vai demorar para sentir o retorno disso? 30 anos. 15 a 30, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A iniciativa privada vai ter que assumir parte desse problema. Porque se não assumir, ela que vai sofrer com esse problema, como ela já está sofrendo. Já está sofrendo, né? A tal da crise de mão de obra. Você não tem... E assim, cara, eu tô falando disso há muito 20 tempo. décadas, né? Eu tô falando disso há muito tempo. Sim. Né? Não é uma previsão... Até comentei nos bastidores de um texto seu lá de 2010, que era assim, vai faltar gente. Né? O termo era outro, mas hoje aquele termo não é mais aceito, então
Vamos usar um outro. Que era assim, cara, a nossa indústria ali de tecnologia, de marketing, de digital como um todo, não estava formando profissionais. E não adianta esperar que a educação tradicional vá formar esse profissional. O cara entra hoje no MBA que vai levar 2 anos, a hora que ele termina esses 2 anos, o que ele aprendeu lá no começo, talvez já não valha mais. Né? Eu tentei não ser extremista, falei, já não vale mais nada. Talvez não valha mais. Né? A própria pessoa tem que fazer isso. Então, a gente sente isso hoje no mercado, é difícil contratar. Se você contrata e não treina, né, é o papel da Traction no mercado, vamos trazer, treinar, qualificar para conseguir entregar. É o papel da nova escola de marketing, é o papel que você exerce na Singularity, em várias outras iniciativas. Né? Se o mercado não treina, você não tem gente para executar o trabalho. Mas eu vou além, tá? Eu acho que tem muita empresa que já está investindo. Você pega as grandes corporações no mundo e no Brasil, já estão botando uma quantidade de dinheiro muito grande no que a gente chama de upskill e reskill, né? Que assim, como é que eu melhoro esse cara, né? Ou como é que eu mudo esse cara de rota para ele ir para uma rota, né, mais pronta para o futuro, digamos assim. Você tem uma quantidade bem menor de empresas que têm formado novos profissionais para a própria empresa. O que eu estou dizendo é que essas duas coisas são extremamente relevantes, mas a gente precisa de uma terceira, que é a gente vai precisar cada vez mais de empresas que estejam formando gente para o mercado. Não só para si próprio, você disse. Especialmente não para si. E isso é quase que é uma coisa que é muito polêmica de ser falada dentro de uma corporação. Mas a Como conta é que não ele vai... justifica essa linha de investimento? E essa conta não vai fechar. E assim, é fácil você entender como as duas contas não fecham. Porque assim, os profissionais que você tá formando, daqui 10 anos, uma boa parte desses caras está indo embora. Ou porque se aposentou, ou porque vai para outro lugar, né? Tá ou porque cansou da vida corporativa. Cada vez mais a gente tem visto isso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, com o desemprego do jeito que está, o índice de demissão subiu absurdamente, das pessoas pedindo demissão, não de pessoas sendo mandadas embora. Aumentou absurdamente, né? Então, isso é uma coisa. Criar gente para você também não funciona. Porque o mercado vai cada vez mais ter falta de pessoas. Se criou um cara para você, o que você acha que vai acontecer? Esse mercado vai roubar esse cara. Esse mercado vai pagar muito melhor para esse cara sair. Ele vai empreender também, pode ser? Então, não fecha essa conta. Então, enquanto a gente não preparar a gente para o mercado e não para si, essa conta não vai fechar.